Para não perdermos o costume, Maranata! O Senhor logo vem! Amém! Muito boa tarde a todos vocês. Nós vamos ter hoje um assunto muito importante no que diz respeito ao motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos todos aqui para aprimorar a nossa liderança, para que juntos possamos, aprender mais, para que possamos lapidar a nossa liderança e possamos aplicar nossa liderança nos planos de Deus e nos propósitos de Deus para essa igreja. Bom, acho que a maioria aqui me conhece. Eu, há menos de um mês atrás, estava responsável pelo Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros, Música e Comunicação da ANP. A última vez que falei a vocês, eu estava falando como líder desses departamentos, mas recentemente, na última reunião diretiva, comissão diretiva da ANP, pela necessidade da igreja hoje em darmos ênfase a reavivamento e reforma na vida espiritual da igreja, na parte familiar da igreja. Então nós recebemos esse desafio do nosso líder, pastor Josias, e da comissão de assumir esses departamentos da igreja. Pastor Josias pediu, pastor, nós gostaríamos que agora o senhor, essa ênfase espiritual que o senhor tem dado para a juventude, nós gostaríamos que o senhor desse para toda a igreja, e para as famílias da igreja, e para toda a igreja, para que nós possamos buscar verdadeiros reavivamento e reforma. E falou, pastor Jonas, o seu trabalho vai ser importante e fundamental para o plano Cada Um Salvando Um, porque não adianta termos inúmeras duplas e inúmeros evangelismos, muitos pequenos grupos e classes, mas se o povo de Deus não está fazendo a coisa certa pelo motivo certo. Pode ser que a gente faça a coisa certa pelo motivo errado, mas o plano de Deus é que nós façamos a coisa certa pelo motivo certo. E se queremos cada um salvar pelo menos um, nós temos que primeiro nos sentir salvos. E quando nós somos salvos, a salvação de Cristo, ela transborda em nosso coração e nós então nos motivamos a salvar alguém também. É fazendo a coisa certa pelo motivo certo. E mordomia, na verdade, é isso, não é? Então, eu peço que os irmãos orem por esse grande desafio. Agora nós estaremos trabalhando diretamente com os pastores, com os anciãos da igreja, com os líderes de mordomia de cada igreja, com os líderes de família de cada igreja, de saúde também. Então realmente vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que Deus está à frente. Eu creio que eu não seria a melhor pessoa talvez a ser escolhida, talvez existem pessoas melhores, mas talvez Deus tenha um chamado especial para vosso servo, um chamado que talvez o maior beneficiado seria eu. E talvez esse ministério chamado foi feito, em primeiro lugar, para a minha própria salvação e para depois a salvação daqueles que eu estarei liderando. Peço que vocês orem, porque realmente vai ser um grande desafio, ok? Bom, nós vamos falar sobre liderança e não existe livro mais voltado para a área de liderança na Bíblia que o livro de Neemias. Não sei se você sabe, mas o livro de Neemias, ele é um livro estudado, ele é um livro procurado, é um livro assim que ele é dissecado pelas pessoas que estão diretamente ligadas na área de liderança empresarial, corporativa, liderança religiosa, liderança educacional. Existem dezenas de livros escritos tendo como base o livro de Neemias, livros de liderança, e o livro de Neemias, ele nos dá, sem sombra de dúvidas, uma base sólida, verdadeira, e ele nos traz pelo menos 7 passos de uma liderança eficaz, de uma liderança real, de uma liderança verdadeira, ok? Nós vamos estar analisando isso, e eu quero que você preste atenção, você anote as informações. Quem quiser, nós poderemos disponibilizar esse PowerPoint, porque eu mesmo fiz, eu mesmo criei, foi uma palestra que eu estudei, fui atrás, então eu posso disponibilizar para vocês e vocês podem ter acesso a esse material. Mas como são poucas linhas, você pode também anotar, anote as frases soltas que você vai pegar aqui
e nós vamos ter um momento extremamente produtivo e importante. Tudo que você vai ver aqui, você vai aplicar na sua liderança prática. Anote, porque você, a partir de hoje, no culto de hoje à noite, você já pode começar aplicando os princípios que você estará aprendendo agora aqui. Só que tem uma frase que norteia o nosso ministério. E aqueles que estiveram comigo na aula que nós ministramos aqui, acho que uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, viram, e nós vamos aqui novamente enfatizar a grande frase. Eu gostaria que você anotasse essa frase, porque todo que se lança de joelhos, ele se projeta para o alto. Esse é o segredo do sucesso de um líder, segundo o coração de Deus. Esse é o segredo do sucesso de um homem e de uma mulher que quer ser como Deus, que quer ser como Jesus, que quer chorar pelo que Jesus chora, que quer sorrir pelo que Jesus sorri, que quer pensar do jeito que Jesus pensa. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, esse é o segredo do sucesso. Todo que se lança de joelhos, ele se projeta para o alto. Nós vamos estar trabalhando ano que vem diretamente ligado com reavivamento e reforma. E quantos aqui são anciãos de igreja ou diretores de grupo? Ok, mais da metade. Quantos aqui são líderes de mordomia da sua igreja? Bom grupo. Quantos aqui são líderes de lar e família da igreja? Família. Olha só. Quantos são líderes de saúde? 1. Eu gostaria que todos que levantaram a mão num desses, por favor, levante de novo. Todos. Praticamente todos. 90%. Ano que vem, eu gostaria que você marcasse na sua agenda. Não é um evento e nem um programa, é um momento. Eu chamo assim. Eu estou chamando de retiro de reavivamento. Eu quero que você pergunte para o seu pastor o que significa o retiro de reavivamento. Nós estaremos investindo, irmãos, pesado na área espiritual da igreja no ano que vem. Nós vamos estar num retiro que será o cenáculo dos apóstolos do tempo do fim. Eu estou pedindo para cada pastor os 20, 25 irmãos mais consagrados, mais promissores, que são aqueles que mais influenciarão, aqueles que têm uma liderança forte, aqueles que estão dispostos a receber a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos estar reunidos num lugar simples, numa comida simples, nós vamos levar roupa simples, tudo simples. Mas você vai participar de um momento que vai mudar a sua vida, se você entender o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Nós achamos que sabemos orar, não é? Nós vamos aprender que nós não sabemos orar, que nós temos que aprender a orar a Deus, e nós vamos aprender ali. O negócio é forte, eu estou dizendo para vocês, irmãos, não é brincadeira. É o retiro de reavivamento. Quem participar e aplicar o que aprender lá, vai mudar a sua vida e vai se preparar para a chuva ser hoje. Amém. Nós vamos investir pesado. Isso aqui não é promessa político. Isso aqui já é um planejamento e algo que está no meu coração, bombando muito forte. Já tem data? Sabe? Já tem data. Nós vamos estar divididos por regiões de treinamento integrado. Então tem o Maringá 1, né? Maringá 2, tem Londrina 1, Londrina 2, Paranavaí e Cambará. Então já existem as datas, nós já colocamos no itinerário. Então o pastor distrital estará recebendo essas datas. Não entrou na agenda porque a agenda foi feita antes de eu assumir o departamento, então vai entrar depois. Mas essas datas já existem e já estão no nosso calendário. De 20 a 25 pessoas por distrito. Esses estarão num retiro, num cenáculo, e nós vamos jogar bem pesado, e nós vamos preparar um povo que quer preparar uma igreja para a volta de Jesus. Amém? Homens e mulheres, ok? Está envolvido na saúde, liderança e família? Na verdade assim, ó, o pastor distrital, ele vai me indicar, ele vai dizer assim, ó, eu vou dizer, pastor, eu quero saber quem são os 20, 25 irmãos mais, assim,
aqueles que, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, não importa. Aqueles que você, na sua visão, são as pessoas consagradas, são as pessoas que querem, são as pessoas que estão dispostas a buscar e a receber a plenitude do Espírito Santo. É algo diferente. Você pode pensar, pastor, é algo, que coisa mais fantástica é essa? Não tem nada de sobrenatural. Você vai ver que é algo simples, mas é algo que nós temos que aprender e é algo que vai mudar a nossa vida. Estou dizendo, é algo que vai mudar a vida se nós entendermos a proposta de Deus para a nossa vida. Algo simples, mas que vai mudar a vida de todos nós, daqueles que participaram. Então, por que eu estou anunciando para você? Para que você, se você tem esse interesse, se você está se sentindo chamado para isso, se você deseja a plenitude do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito prometida há muito tempo atrás, se você quer uma mudança e quer reavamento e reforma na sua vida e quer que você seja o canal de bênção que Deus vai usar para promover reavamento e reforma na sua igreja, então você tem que incomodar o pastor, porque a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Importune, incomoda, pastor, eu preciso, pastor, eu quero, pastor, eu almejo, liga, pastor, eu quero. Vá atrás do seu pastor e demonstre interesse, se você quer. Mas são as pessoas selecionadas, ok? Nós queremos pessoas escolhidas, pessoas a dedo. São pessoas especiais, ok? Tem um problema lá, porque o nosso pastor vai de novo agora, ele não conhece ninguém. Não tem problema, até por isso mesmo que eu estou falando para vocês. Porque pode ser que alguns vão ter pastores novos atuando no distrito. Então você vai chegar no pastor, veja, se você deseja, nós queremos gente que está preocupada com os momentos finais. Pessoas que querem se consagrar a Deus de maneira verdadeira. Só juntar as 3 salas aqui e jogar nesse evento. É uma bênção, né? Ô, glória! Amém, amém. Amém. Então eu peço que você incomode o seu pastor, você entendeu? Sim ou não? Sim. Você vai procurar o pastor hoje. Pastor, o pastor Jonas falou um negócio aí, uma coisa que eu estou interessado, eu preciso estar lá, pastor, por favor, não esqueça meu nome, eu quero, pastor, eu quero, pastor, eu quero. Vá na casa do pastor, ligue para ele, mande mensagem, sabe? Esteja perto dele, tá bom? Não sei se é agora, né? Não, agora não. Depois das 6 da tarde, ok? Fechou? Então você vai ver a bênção que vai ser. Vamos orar. Todo que se lança de joelhos se projeta para o alto. Nós vamos agora nos ajoelhar e cada um vai ter 1 minuto de oração individual. Atenção, queridos. Nós vamos orar agora. Você vai fazer o seu pedido. Mas eu peço nesse momento que você ore a Deus, pedindo a Deus o batismo do Espírito. Atenção, queridos. Só um pouquinho, sem tanto. Nós vamos agora orar pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo. É o que nós mais precisamos. Todo conhecimento é importante, mas a maior bênção que nós temos a aspirar é o batismo do Espírito Santo. E nós vamos agora orar pedindo isso. 1 minuto, a sua oração silenciosa, e depois eu vou orar aqui da frente. Vamos orar, queridos? Vamos ajoelhar? Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Senhor nosso Deus, ajoelhados, Pai querido, na Tua presença, nós reconhecemos a Ti como nosso único Deus, poderoso, grande,
e cheio de misericórdia para com os teus filhos. Amém. Senhor, nós estamos ajoelhados na presença do Altíssimo. Tu és o nosso Deus. E nós suplicamos aqui entre nós a presença do Teu Espírito Santo. Batiza-nos com Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós a chuva serôdia no tempo das chuvas serôdias. Eu clamo a Deus por um verdadeiro despertar da Tua igreja, um reavivamento verdadeiro e uma verdadeira reforma. E nós queremos aprender aqui de Ti, Senhor, nessa tarde. Como podemos ser líderes melhores? Como podemos Te agradar da melhor maneira possível, Senhor? Por favor, venha nos ensinar nessa tarde. Que não seja a voz de um pecador, de um ser humano, mas que seja, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo que fale a nossa mente e nosso coração. Amém. Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos nesse momento e entrego essas ovelhas preciosas, o Teu rebanho nas Tuas mãos. Amém. Todos nós, nas Tuas mãos, nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todo que se lança de joelhos se projeta para o alto. Toda vez que você for fazer um projeto na sua igreja, toda vez que você reunir os seus liderados, toda vez que você assumir um papel de liderança, nunca assuma sem se ajoelhar com o teu povo e clamarem humildemente pelo poder do Espírito Santo. Porque essa igreja vai concluir pelo poder de Deus e não pelo poder humano. Não são estratégias humanas. Por mais nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia aqui, é importante. Mas não é pela mão do homem que essa igreja vai concluir, mas é unicamente pelo poder divino. E pelo poder de Deus em nós. Nós precisamos orar mais. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Muito bem. Bom, Neemias tem uma história fantástica. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele trabalhava na corte real da Medo-Pérsia. Ele era um homem extremamente confiável, um homem de confiança extrema, porque ele era o copeiro do rei. Ele era mordomo, literalmente, do rei. E os copeiros, eles eram homens de confiança, porque os copeiros, eles tinham que trazer o vinho, o suco ou a bebida, a água do rei. E se fosse uma pessoa que não fosse de confiança, o rei poderia estar em maus lençóis, que poderia envenená-lo a qualquer momento. Então, o copeiro era um homem de extrema confiança do rei. E Neemias, ele era um homem confiável, realmente. Ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem realmente temente a Deus. E a Bíblia fala no livro de Neemias, que Neemias era judeu e que Anani, um dos seus conterrâneos, irmãos judeus, ele estava de viagem vindo de Jerusalém e ele se encontrou com Neemias. E quando ele se encontra com Neemias, Neemias pede notícias da cidade de Jerusalém. Como está a cidade dos nossos pais? Ou como está a cidade onde estão os sepulcros dos nossos pais? Como está a cidade santa do Senhor? Como está Jerusalém, a cidade do Senhor? A cidade do grande rei Davi? E Anani vem trazendo más notícias. Olha, a cidade está destruída, os muros estão todos derribados, as portas estão todas queimadas, Jerusalém é motivo de piada, é motivo de opróbrio, é motivo de assovios do povo. As tribos bárbaras assaltam Jerusalém, os moradores estão inseguros, as pessoas estão nessa situação. E quando então Neemias recebe essa notícia, ele fica chocado, ele fica impressionado. E aqui começa então a nossa viagem sobre a liderança do servo de Deus chamado Neemias. A primeira característica de um líder como Neemias, tendo esse contexto histórico, é que um líder segundo Neemias, ele é um líder que tem, o que está escrito ali? Sentimento. Como assim sentimento? Nós vamos ver na Bíblia. Veja lá, e aqui está o texto, você pode anotar aí também. Neemias capítulo 1, verso 4.
E ali a Bíblia diz em Neemias capítulo 1, verso 4, se você tem sua Bíblia, você já pode abri-la e deixá-la aberta aí no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, verso 4 diz assim, olha só o que diz. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, Neemias, quando ele recebe a notícia de que Jerusalém está destruída, que tudo está derrubado, tudo está acabado, Neemias, ele não faz outra coisa senão chorar. Neemias chora. Neemias é o tipo de líder, segundo o coração de Deus, que chora com as coisas que Deus chora e que sorri com as coisas que Deus sorri. Neemias, ele chora porque a cidade que tem o nome do Senhor, a cidade que é conhecida, a cidade do Senhor, onde estava o templo do Senhor, e que era a capital da adoração do Deus do universo, está totalmente desacreditada e destruída. Neemias chora de tristeza, há tristeza no seu semblante, há tristeza no seu olhar, e a Bíblia diz agora que Neemias, ele jejua e ele ora também, e durante muitos dias ele tem esse sentimento. E então agora Neemias, ele nos mostra algo interessante. O verdadeiro líder, segundo o coração de Deus, é um líder que tem sentimentos. E por que tem sentimentos? Ele tem sentimentos porque ele lida com pessoas. E as pessoas são cheias de sentimentos. Até os animais têm sentimentos. Eu tenho 2 cachorrinhas lá em casa e elas ficam extremamente felizes, alegres quando a gente chega. Elas ficam tristes quando a gente sai. Elas ficam tristes e alegres. Elas dão carinho e querem carinho. Se os animais têm sentimentos, quanto mais as pessoas. E Jesus, ele nos dá uma lição de um líder cheio de sentimentos. Quando ele encontra a mulher samaritana, ele envolve aquela mulher de maneira sentimental também. Ele se importa com os problemas dela. Ele revela até que ele sabia os casos familiares dela. Jesus se importa com os sentimentos das pessoas. Aquela mulher adúltera, por exemplo, que foi trazida, arrastada até Jesus, né? Ela estava com a vida acabada, com a sua moral destruída, com a sua reputação acabada, a sua própria vida seria terminada naquele momento, se não fosse a intervenção de Cristo. Jesus então se importa com ela, Jesus ele tem sensibilidade quando a turba vai embora. Jesus ele se agacha até ela, ele a levanta. Jesus ele se importa. Jesus diz, eu não te condeno, vá, não peques mais, siga o teu caminho, mas vai na paz de Deus, eu posso restaurar você. Jesus ele se preocupa, uma vida que estava sentimentalmente destruída, Jesus ele tem o poder de levantar. O líder que trabalha segundo o coração de Deus, ele se importa com as pessoas. Se os seus liderados estão tristes, ele sabe, ele percebe. Se os seus liderados estão alegres, ele também percebe. Se alguma coisa ruim está acontecendo, ele percebe, ele tem sensibilidade, ele lida com pessoas, ele cuida para não ferir as pessoas, ele cuida para não ofender as pessoas, ele cuida para elevar a autoestima das pessoas. Ele está sempre preocupado com o sentimento das pessoas. O líder segundo o coração de Deus, ele não é uma máquina, ele não é um Robocop, ele não é um ditador. Ele é um homem que tem sentimentos. Jesus chorou. Jesus tinha muito sentimento pelas pessoas. Um líder segundo o coração de Deus é um homem e uma mulher com sentimentos, sensíveis aos problemas das pessoas. Esse é o primeiro grande aspecto da liderança cristã. O líder como Neemias tem sentimentos. Anotou aí? Primeiro, sentimentos. Segundo, um líder segundo o coração de Deus, ele é uma pessoa humilde. E Neemias demonstrou tremenda humildade perante Deus e perante os homens. Olha só o que diz o capítulo 1, versos 6 e 11. Neemias ora a Deus. E na oração Neemias diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo,
e dá-lhe mercê perante esse homem. Até aqui. Neemias agora, ele chega na presença de Deus. E ele, veja, a Bíblia não apresenta que Neemias era um pecador, apesar de que ele era um pecador, ele era um homem como eu e você, mas a Bíblia não mostra nenhum pecado de Neemias. Ele era um injusto, mas ele se humilha na presença de Deus. E ele se considera perante Deus como o maior dos pecadores, não é? Ele confessa os seus pecados e os pecados da sua nação. Ele se humilha na presença de Deus. E o que eu acho interessante, por exemplo, nos povos do Oriente, por exemplo, os muçulmanos, a maneira como eles reverenciam a Deus. Você sabe que o muçulmano, Alá é Deus na língua deles, o Deus deles é o mesmo Deus de Abraão, portanto, o Deus deles é o mesmo Deus nosso, porque eles são filhos de Abraão, pela descendência não de Isaac, que é a descendência dos judeus, consequentemente do mundo cristão, mas eles, o filho primogênito, né, que é Ismael, vem, né, eles vêm de Ismael, e toda a sua linhagem vem de Ismael. Eles são filhos de Abraão, se consideram assim e de fato o são. E o caso é que a reverência que esse povo tem perante Deus é tremenda. Você viu como o muçulmano ele se porta perante Deus? A maneira como ele reverencia a Deus, a maneira como ele se humilha na presença de Deus, como ele considera Deus, não é? É impressionante, é impressionante. E assim Neemias ele se humilha, até voltando à questão dos muçulmanos, até a maneira de orar, não é? Você vê aquele rosto em terra, que é um costume oriental, que o próprio Moisés, né, praticou enquanto estava na presença de Deus em frente à sarça. Veja, você vê que Neemias ele tem uma atitude de extrema humilhação perante Deus. Ele se coloca lá embaixo, ele confessa os seus pecados, ele depende de Deus, ele coloca Deus como provedor e o grande perdoador. Deus é tudo e ele fica abaixo de tudo. E ele também se humilha na presença dos seus irmãos. Ele sendo o copeiro do rei, ele ocupando uma posição importante no reino, ele se humilha também. Então, um líder segundo o coração de Deus é um líder humilde, porque Neemias se humilhou perante Deus. O líder como Neemias é humilde na presença de Deus e na presença dos seus liderados. Não adianta, porque nós somos líderes, agora querermos nos achar ou deixar entender que somos melhores que os nossos liderados. Nós não somos melhores que eles. Nós somos iguais a eles. Nós, na verdade, devemos servi-los. Jesus ensinou isso. Jesus, ele foi o líder, o servo, por excelência, humilde. Quando é que Jesus demonstrou a plenitude da sua humildade? No momento do lava-pés. No momento da cruz, sendo o rei do universo, se humilhando ao ponto de morrer a morte de cruz. Jesus é o exemplo. Se você quer ser um líder de sucesso, você tem que ser, em primeiro lugar, qual é o primeiro requisito? Sentimento, ser um líder sensível às necessidades humanas. E em segundo lugar, um líder humilde na presença de Deus e na presença também dos teus liderados. Um líder humilde. Terceiro ponto. Esse aqui, na verdade, é o primeiro ponto. Nós só estamos colocando ele como terceiro pela ordem textual, só por isso. Mas ele é o primeiro, na verdade. Ele é o primeiro, é a característica primária de um homem, de um líder de verdadeiro sucesso segundo o coração de Deus nesse tempo. É a oração. Verso 4 de Neemias capítulo 2, olha só o que diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo 4, olha a atitude de Neemias perante uma situação tremenda. Bom, antes disso, só para você conhecer um contexto, naquele tempo especialmente, em várias eras, mas especialmente naquele tempo, os servidores ou serviçais do rei, eles não poderiam servir ao rei ou com uma cara fechada, ou bravos, ou tristes, ou desconfiados. Eles deveriam servir ao rei com um coração alegre, simpático e totalmente assim
que a simpatia aflorasse neles. Por quê? Era comum que naquele tempo pessoas armassem complôs contra os reis, pessoas querendo o lugar do rei. E isso aconteceu em muitos momentos da história. Então, se o rei desconfiasse que aquela pessoa não o estava servindo com alegria, ele poderia desconfiar que essa pessoa poderia ser uma traidora, poderia ser uma pessoa que não estava contente com o rei, e ele poderia, se quisesse e se desconfiasse, poderia mandar eliminar essa pessoa. E isso aconteceu algumas vezes. E Neemias estava triste ou feliz? Estava triste, extremamente triste, estava acabado. A notícia que ele recebeu abalou a sua estrutura e ele estava triste. E agora então, eu quero já, só para a gente contextualizar, começar já desde do verso 2 aqui. Verso 2, capítulo 2, verso 2, diz assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Olha, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Olha, Neemias sabia que a coisa ia ficar feia pro lado dele. O rei não era burro, o rei era um homem inteligentíssimo, por isso que era rei, não é? O rei era um homem extremamente ligado, um homem esperto, era um monarca, não é? Ele liderava uma nação e um império inteiro, era um homem inteligente. E agora então ele percebe a reação de Neemias. E ele diz assim, vem cá, por que você está triste assim, rapaz? O que houve? Você não está doente? Só pode ser tristeza do coração. E quando ele fala isso, Neemias teme sobremaneira, ficou com medo, tremeu na base. Falei, pronto, agora é meu fim, não é? Então, né? Aí a coisa vai acontecendo. Eu não vou ler o próximo texto porque tem a ver com o próximo tópico. Mas nesse contexto, no verso 4 diz: disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. E aí o verso 5 continua. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 3 então, para a gente completar, depois a gente volta. E lhe respondi, né, tem tristeza do coração, então temi sobremaneira. Então lhe respondi, viva o rei para sempre. Era uma saudação. Né? Era uma saudação. Olha a maneira, olha a atitude, olha a forma como Neemias aborda o rei. Olha a inteligência e olha a sabedoria que esse homem tinha. O rei diz, o que está acontecendo, Neemias? Neemias, viva o rei para sempre. Ou seja, querido rei, meu desejo é que você viva para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Olha, Neemias ele fala de maneira sincera para o rei e agora o rei entende as suas palavras. E aí o rei, como conhecia Neemias, sabia que era um homem íntegro, sabia que também que seria difícil, né, ter um outro homem como ele no reino. E o rei então ele diz, tudo bem, Neemias, então o que você quer que eu faça? Olha, Neemias tinha agora o rei na sua mão. Neemias poderia ter pedido qualquer coisa, não é? Ele poderia ter pedido assim, olha senhor, eu preciso de um carro zero aí, né? Uma casinha própria, quem sabe. Eu podia trocar meu guarda-roupas, minhas túnicas estão meio surradas, meio, né? Alguma coisinha nessa linha aí. Ele tinha o rei na mão, o que ele pedisse o rei daria, porque o rei tinha simpatia com ele. Mas a Bíblia mostra que ele faz algo impressionante. Quando o rei diz, o que me pedes? O que me pedes? A Bíblia diz, no verso 4, então orei ao Deus dos céus. Neemias não fala nada. Neemias sabia que o coração do homem é enganoso. Então Neemias levanta uma oração ao céu. Neemias era um homem de oração, queridos. Sabe? Esse foi o diferencial. Você percebeu quando ele recebe a notícia? Ele já começa a orar e a jejuar imediatamente. O verdadeiro homem de Deus, quando ele quer respostas de Deus, ele ora e ele jejua. Neemias sabia disso. Jesus orou e jejuou antes do seu ministério.
Neemias ora e jejua antes do ministério. Neemias era um homem segundo o coração de Jesus, porque ele fez exatamente aquilo que Jesus fez. E sem ter conhecido Jesus, porque Jesus veio 400 anos depois. Você vê que Neemias, ele tem uma sabedoria diferente, porque ele entendeu que o temor do Senhor é a sabedoria. E ele ora a Deus. Eu imagino que a oração dele foi assim: Senhor, o rei me pediu agora o que quer que eu faça. O rei falou: o que quer que eu faça? Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para falar aquilo que é o teu querer e a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade? Revela-me qual é o teu querer, porque conforme, segundo a tua vontade, eu falarei. Eu imagino que essa foi a oração de Neemias. Neemias foi um homem de extrema oração. Queridos, olha aqui, ó. Ellen White diz que no fim dos tempos não serão as instituições de ensino que prepararão os obreiros para a última grande obra, mas o que preparará os obreiros para a última grande obra é o poder do Espírito Santo mediante fervorosa oração. Você está entendendo? É isso que faz de um líder poderoso na presença de Deus. Um analfabeto pode ser mais poderoso do que um doutor em teologia, pelo poder da oração. É isso que faz o obreiro. Claro que nós temos que estudar a palavra de Deus. Isso não nos isenta, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou isso. Agora, a oração é a comunicação que nós temos com o céu. E a palavra de Deus nos exorta a orarmos sem cessar. Sem cessar. A oração é ininterrupta, é sem cessar. Você sabe o que é isso, irmãos? Você vai saber se for no retiro de reavivamento. Lá você vai aprender o que é isso. Ok? Não perca por esperar. Vai ser uma bênção. Quem for, vai ser abençoado. Só sei disso. Vai ser abençoado. Ok? Fica a dica. Ok? Então, o líder como Neemias é um líder que é um homem de oração, ou mulher de oração constante. Ora todo o tempo ao Senhor. E dele recebe a sabedoria. Quarto, o líder, segundo Neemias, segundo o coração de Deus, é um líder que tem o quê? Visão. Como assim visão? Visão profética? Mística? Sonhos e visões? Não, não isso. Mas o que é ter visão? É saber onde você quer chegar. Sabe? Aquela pessoa que ela é visionária. Ela consegue enxergar o que ninguém enxerga. Por exemplo, pastor Boger, falecido pastor Boger, ele olhou aquela fazenda lá de laranja lá em Engenheiro Coelho e ele conseguiu ver ali uma universidade adventista que hoje forma obreiros a cada ano, centenas de obreiros para a causa de Deus a cada ano, que é o NASP, Campus 2, onde eu me formei. Era uma fazenda de laranja e hoje é uma universidade da igreja, centro universitário. Está entendendo? Isso é visão. E olha só o que Neemias mostra para nós. Será que Neemias era um homem de visão? Né? Neemias 2:5. Vamos lá. Depois que Neemias ora a Deus, depois que o rei Artaxerxes se coloca à disposição de Neemias, agora Neemias, ele mostra quem ele é. Olha só o que ele diz. Olha a maneira que Neemias fala. Preste atenção nas palavras dele. Olha a sabedoria. Verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, ó a sabedoria dele. Senhor, se é do agrado do Senhor, rei, né? E se o teu servo acha mercê na tua presença, Senhor, se é do teu agrado, se eu me acho digno, se eu acho merecedor daquilo que o Senhor está pedindo, está falando, né? Peço-te que me envies a Judá
a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Amém. Irmãos do céu, isso aqui, meu amigo, você está entendendo o que esse homem está pedindo para o rei? Rei, eu quero reedificar a cidade toda. Eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Amado, isso aqui é uma obra para anos. Anos. Quer uma visão maior do que essa? O copeiro automaticamente está perdendo recurso também junto, né? Copeiro, né? Se bem que ele trabalhava pertinho do rei ali, né? Ele ganhava bem, né? Era funcionário público bem remunerado, né? Mas, né? Mas olha só, a irmã me chamou a atenção numa coisa. Ele estava no conforto do palácio e agora ele teria que enfrentar a agrura de um acampamento de uma cidade destruída. É ou não é? Não é? Então, olha a visão de Neemias. Neemias é um homem visionário. Muito mais confortável. Agora, sim, muito mais confortável ficar no palácio do que ir no meio de escombros, né? De muros derrubados. Agora pense comigo. Essa visão veio da cabeça de Neemias. Por que Neemias teve uma visão tão clara, teve uma sentença tão visionária, tão revolucionária, tão assim louca, humanamente falando? Unicamente porque antes de falar para o rei, Neemias orou ao Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo do líder de sucesso. Não adianta nós querermos, podemos ter várias técnicas aqui, administrativas, estratégias, mas o homem, o líder segundo o coração de Deus, ele é o homem de oração. E vou dizer uma coisa, quando eu e você formos homens e mulheres de oração, as pessoas vão perceber em nós que nós passamos tempo com Jesus. As pessoas vão perceber em nós que nós passamos tempo com Jesus. Quando nós formos homens e mulheres verdadeiramente de oração. Neemias foi um visionário. O líder como Neemias é audacioso. Ele pensa alto, ele não tem medo de sonhar, sabe? Ele tem altos sonhos e grandes projetos. Ele é visionário. Ele não teme, porque ele acredita, porque ele tem visão, ele sabe aonde ele quer chegar, entendeu? Sim ou não? Esse é um líder como Neemias, é um líder segundo o coração de Deus, um líder de visão. Ele estava pensando só nele, né? Ele estava pensando naquele povo. Exatamente. Aí é que está, Neemias, ele chorava com o que Deus chora, e ele sorria com o que Deus sorri. Veja, Neemias estava pensando na reputação, no nome, especialmente no Deus da cidade de Jerusalém. Ele queria, em primeiro lugar, reivindicar o nome de Deus. A cidade era motivo de chacota, de assovios, de piada, não é? E ele queria mudar essa situação. Por isso Neemias se levanta no quadro daquele tempo, não é? Ok? Próximo. Quinto, deixa eu ver o meu tempo aqui, como é que está. Meu Pai amado, está afindando, vamos lá. Quinto, um líder segundo Neemias, segundo o coração de Deus, é um líder que tem o quê? Motivação. Neemias 2,17, olha só o que diz ali o texto. Agora Neemias viaja, o rei concede para ele o que ele pediu, e ele vai até Jerusalém. E quando ele chega lá, ele vê um povo motivado ou desmotivado? Mas um povo totalmente desmotivado. O povo está xoxo, está borocochô, o povo está com a baixa autoestima, está acabado. O povo, os habitantes de Jerusalém, é motivo de piada dos povos ao redor. Tudo destruído. E agora Neemias tem que chegar e motivar um povo desmotivado. A pior coisa que tem para um líder é motivar uma pessoa desmotivada. Não é, Israel? Você que trabalha nessa área aí de motivação empresarial. A pior coisa é você querer motivar um cara que está desmotivado. Como é que você vai levantar um peso que não quer se erguer? É uma luta. Mas Neemias, ele tinha o dom da motivação. Ele era extremamente motivado. E verso 17 diz assim, ó. Então lhes disse, olha o que Neemias faz. Olha a inteligência desse homem. Olha a liderança dele. Ele desperta no coração dos seus líderes
a necessidade da coisa. Ele dá um dado alarmante para eles. Olha técnicas de comportagem aqui, né? Olha só o que ele faz. Então lhes disse: queridos, estou contextualizando aqui, né? Moradores de Jerusalém, estáis vendo a miséria em que estamos? Estão percebendo a miséria em que nós estamos? Sim, é verdade, sim. Jerusalém está assolada. Estão vendo? Jerusalém destruída. Sim, é verdade. E as suas portas estão queimadas. Olhem, as suas portas estão queimadas. É verdade, Neemias, estamos acabados. Então Neemias chega: então ouçam, eu tenho uma solução. Hã? Quê? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos reedificar essa cidade, irmãos? Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Maranata! Vamos construir! Amém? Amém! Motivação, um homem motivado. O sangue de JA continua, né? Borbulhando aqui, né? Pastor José Santos falou para mim: pastor, venha para o departamento de mordomia e família com o gás JA que você tem aí. Venha com tudo, né? Vamos lá. Abrindo parênteses, a minha missão ano que vem é despertar reavivamento e reforma na Norte Paranaense. Eu peço que você ore por mim e que Deus me capacite para que nós possamos juntos, todos nós juntos, reavivar, construir as muralhas da NP. Amém? Amém. Vamos juntos. Você é o Neemias da sua igreja e as pessoas da sua igreja estão todas olhando para você, esperando em você as respostas para as suas inquietações mais profundas, porque você, na visão deles, você é um servo de Deus, é um líder que está se preparando na academia de líderes. Todos os olhares estão sobre você, você querendo ou não, os olhares estão sobre você, os jovens estão olhando para você, e nós temos que entender isso. O líder segundo o coração de Deus é um líder motivador. E qual é a nossa maior motivação? Estou terminando, pastor. Está chegando. O amor de Cristo me motiva. Se essa não for a sua motivação, meu amigo, nada mais nos motiva nessa vida. Se a morte de Cristo na cruz e a volta de Jesus não motiva você, meu amigo, nada mais vai motivar. No universo, não tem nada mais que vai motivar. O amor de Cristo nos constrange a isso, nos motiva, sabe? Então, essa é a nossa motivação, é a salvação de almas, ok? Então, o líder como Neemias é um homem que motiva seus liderados a fazerem a coisa certa pelo motivo certo. Até ontem, antes ali eu falei, né? O pastor Reginaldo estava ali. Por exemplo, o cara quer montar uma dupla missionária porque ele está ouvindo todos os irmãos que são duplas missionárias irem lá à frente. Eles vão lá à frente, eles falam um bonito relatório, os irmãos dizem amém, e ele diz: puxa, se o irmão está aparecendo, eu quero aparecer também, eu também quero ir lá para frente. Esse é o motivo certo ou errado de querer montar uma dupla? Errado. Errado. Qual é o motivo certo para ele querer montar uma dupla missionária? É porque ele foi salvo pela graça de Cristo. O amor de Cristo transborda no coração dele. Ele vê pelos olhos de Jesus, porque ele tem a mente de Cristo, porque ele foi batizado em nome de Jesus também. E ele agora vê essas pessoas pecadoras perecendo, e ele não pode suportar isso, porque o amor de Jesus está nele. E agora ele, cheio de amor, inflamado no seu coração, ele ama essas pessoas, e ele é um mendigo, mas um mendigo que foi saciado pela sua fome, porque achou o pão da vida, e agora ele quer levar esse pão da vida àqueles que estão ainda perecendo de fome. Esse é o motivo certo, é fazer a coisa certa pela motivação certa, pelo motivo certo, e não pelo motivo, fazer a coisa certa pelo motivo errado. Entenderam, queridos? O líder segundo o coração de Deus é um líder motivado. Sexto e penúltimo, o líder segundo o coração de Deus é um líder que trabalha com estratégia e planejamento, porque ter visão é saber onde quer chegar. Agora, estratégia e planejamento é saber os meios de como chegar até lá.
Eu quero, por exemplo, estudar, quero ser um advogado. Eu quero ser um advogado. Mas para ser advogado eu tenho que estudar numa faculdade que ensina direito, eu tenho que assistir às aulas, eu tenho que fazer as provas, eu tenho que cumprir os trabalhos, eu tenho que fazer a minha tese de conclusão de curso, eu tenho que, sabe, fazer o meu planejamento curricular, estudantil, né, e concluir, né, os anos de estudo e ser formado, e aí um dia eu serei. Então, veja, olha só o que Neemias faz. Capítulo 2, verso 11 a 16. Olha só o que ele faz. Olha a estratégia de Neemias. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Quem é que deu a visão para ele? Deus colocou no coração, em resposta à oração que ele fez. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ou seja, ele estava a cavalo de madrugada, tudo escuro. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Olha o que Neemias fez. Ele faz uma estratégia, ele faz um reconhecimento de área estratégica para saber onde ele está pisando, o que ele deveria fazer primeiro. Se ele iria falar no dia seguinte para a multidão, ele teria que saber exatamente o que fazer. Mas como que ele saberia o que fazer se ele não fizesse um planejamento estratégico? Ele foi reconhecer a área, ele foi conhecer os pontos melindrosos, os pontos fracos, os pontos em crescimento, os pontos em potencial, o que deveria ser feito, onde começar, o que fazer primeiro. Ele precisava fazer um planejamento antes de apresentar a sua proposta, e foi isso que ele fez. Um líder segundo o coração de Deus. Puxa, acabou aqui a bateria. Um líder segundo o coração de Deus é um líder que ele tem a habilidade de planejar as coisas. Ele não é desorganizado, ele não é, Maria vai com as outras, ele planeja, porque ele é um homem organizado, ok? 6º ponto, líder segundo o coração de Deus é um homem de planejamento e estratégia. Está aqui dentro, filho. Está aqui o cabinho aqui. Só puxar aqui. Ok? E 7º e último ponto. Esse aqui é um ponto importante, que todos nós temos que ter, senão nós não poderemos ser líderes segundo o coração de Deus. Abra lá a Bíblia em Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante. Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante. E a palavra é, número 7, comprometimento. Coloca lá. Comprometimento. Neemias estava construindo as muralhas. As famílias todas estavam unidas construindo. Claro que toda vez que a gente quer fazer a obra de Deus, o diabo manda seus servos para atrapalhar. É assim lá na sua igreja ou não? Hã? Quando a gente quer fazer a obra de Deus, sempre tem alguém para atrapalhar. É ou não é? É assim. Pois sempre foi assim. E com Neemias não poderia ser diferente. A obra estava sendo concluída, mas não estava totalmente concluída. E agora então, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem,
Encontremo-nos nas aldeias do Vale de Ono. Vamos festejar, Neemias, não é? Vamos festejar. Porém, eles intentavam fazer-me mal. Eles queriam, na verdade, tirar a própria vida. Ellen White diz que eles queriam tirar a vida do servo de Deus. Porque quando nós tocamos no líder, e se um líder é derrubado, a obra de Deus, obrigado Israel, a obra de Deus também é derrubada. Pode ver, se o líder é derrubado, a obra de Deus toda é derrubada. O diabo quer atacar o líder, porque ele sabe que se ele atacar o líder, ele vai atacar todos os liderados e toda a multidão. É ou não é assim? Sempre foi assim, não é? Quando o rei de Israel, ele era um rei bom, a nação de Israel, ela prosperava. Quando era um rei mau, a nação declinava. Tudo vai do líder. E se conseguirmos atacar o líder, conseguiremos atacar a multidão toda. Satanás usou esses 3 homens para atacar Neemias. Venha festejar com a gente aqui no Vale de Ono. Vamos relaxar um pouco. Você trabalhou tanto aí. Vamos agora relaxar, vamos fazer uma festa. E olha só o que Neemias responde para esses homens. Olha o que é um homem comprometido. Olha o que é um homem focado. Ele trabalhou tanto, poderia relaxar um pouco, né? Mas olha o que é um homem focado. Verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Que resposta, hein? Neemias diz assim: meu amigo, eu não posso descer, porque eu tenho que terminar uma missão. Eu não terminei essa missão, porque Deus me deu essa missão. Eu não posso festejar, porque ainda tenho que trabalhar. Comprometimento. Neemias aqui mostra. Já tinha mostrado antes em ter deixado o conforto do palácio, mas aqui ele mais uma vez afirma que ele era um homem comprometido com as coisas de Deus, comprometido com a obra de Deus, comprometido com os filhos de Deus, porque era para a segurança de Israel, ou melhor, para a segurança de Jerusalém, é que eles estavam trabalhando. Neemias mostra aqui extrema confiança em Deus e extremo comprometimento aos filhos de Deus e às obras de Deus. Essa é a característica de um homem, de um líder segundo o coração de Deus. Alguém O comprometimento dele era tanto e a confiança em Deus, porque mais 4 vezes aqui eles insistiram para que ele descesse. Depois, na 5ª vez aí, ele mandou uma carta e ele firme. Foi firme, né? Não cedeu ao assédio, né? Da conveniência, da insistência, né? O líder como Neemias é um homem totalmente focado e comprometido com a missão. Agora, você pode perguntar assim: pastor, o que a liderança de Neemias tem a ver conosco em pleno século 21? O que a liderança de Neemias tem a ver conosco? Eu quero encerrar dizendo, queridos, que os mesmos desafios que Neemias teve, todos nós como líderes de Deus temos neste tempo e nesta hora em que fomos chamados por Deus. Todos nós precisamos reconstruir muralhas. E qual é a muralha que nós temos que reconstruir? Na nossa igreja. As famílias, a minha própria reforma e meu próprio reavivamento, o reavivamento e a reforma das famílias da igreja e consequentemente se espalhará para toda a igreja, a restauração da verdadeira missão de Deus. Tudo começa na vida de um líder. Vocês são líderes de jovens, líderes da igreja como um todo. E como eu falei antes, a igreja está olhando para você. E eu tenho que admitir uma coisa, queridos. Essa história ingênua de dizer assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. As pessoas, elas não conseguem fazer essa separação. Essa é que é a verdade. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ellen White diz, como eu já falei aqui,
que aqueles que buscam ao Senhor, as pessoas perceberão que ele passou tempo com o Senhor. As pessoas querem ler a Bíblia em você e em mim. Deus nos chamou para sermos líderes de uma revolução, não é apenas líderes de uma igreja. Deus nos chamou para sermos líderes de uma revolução. Só que não há revolução sem oração. Infelizmente, queridos, nós temos passado mais tempo em frente ao Facebook do que orando. Mais tempo na televisão, vendo os jornais, os filmes, ou alguns aqui até as novelas. Aqui, não digo aqui, mas alguns na igreja até as novelas. Mais tempo nisso do que em oração ao Senhor. Nós gastamos mais tempo no celular do que orando a Deus. Nós gastamos mais tempo no celular atendendo pessoas do que conversando no DDD com o nosso Deus, descarga direto a Deus. Nós gastamos mais tempo com as coisas desse mundo que com as coisas de Deus. Se nós quisermos ser líderes como Neemias, nossa vida precisa mudar. Nós precisamos ser líderes de oração, líderes humildes, líderes de sentimento, líderes de visão, líderes de planejamento e líderes com comprometimento. Nós precisamos ser líderes segundo o coração de Deus. Tudo que vocês aprenderam aqui nesse seminário durante, acho que é a última aula, não é? Estou tendo a honra, o privilégio de poder dar a última aula desse curso de 1 ano para vocês. Então, já que eu estou dando a última aula, eu acho que eu tenho agora o dever de falar o que eu vou dizer agora. Tudo que vocês aprenderam aqui, nesse 1 ano de estudo, se resume apenas em uma coisa. Você veio para ser um líder melhor, não é isso? Então tudo se resume numa coisa. Quer ser um líder de sucesso? Seja igual ao nosso maior líder, que é Jesus Cristo. Pastor, igual? Isso é muito forte, está falando. Igual. Como diz o apóstolo, ter a mente de Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse: coisas maiores do que eu fiz, vocês farão, mediante o poder do Espírito Santo. Deus não está precisando de líderes bobo da corte, que mantêm o povo com pão e com circo. Deus está levantando líderes segundo o seu coração. Líderes que sabem aonde estão e sabem aonde querem chegar. E onde eles querem chegar? Eles querem o céu. E todo o movimento que um líder segundo o coração de Deus faz é rumo ao céu. Eu, sinceramente, eu fico abismado quando eu chego numa rodinha de líderes. E o pessoal está conversando sobre carro, conversando sobre casa, sobre não sei o que, até sobre programa de TV. E quando a gente chega e começa a falar um pouquinho sobre o céu, sobre Jesus, o pessoal começa e tal, para o assunto, desvirtua, uns já vão saindo e tal. E parece que quando falamos sobre Jesus, né? Parece que quando falamos sobre o céu, parece que não é um assunto bem-vindo. Parece que o cara está, esse cara é meio fanático, meio sonhador, meio romântico aí, né, e tal. Parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Nós somos líderes espirituais. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar do céu. Nós temos que falar sobre as visões que os profetas tiveram do céu. Nós temos que falar sobre a oração. Nós temos que falar sobre as coisas espirituais. As pessoas já estão fartas de coisas seculares lá fora, porque o mundo entende muito das coisas lá de fora. Mas o que as pessoas precisam é de líderes espirituais. Eu atendi um rapaz na internet, no Face, porque o meu único objetivo de ter o Facebook é para servir a Deus. Eu já nem estou olhando mais aquela linha do tempo lá, porque é uma bobajada que tem ali, sabe? Que olha, é uma perda de tempo. Então eu coloco as minhas postagens lá, vejo o que postaram no meu nome, coisa e tal, atendo os recados, muitos aconselhamentos ali, o pessoal me procura no Face mesmo para pedir aconselhamento, eu atendo a todos, mas eu não fico perdendo tempo olhando algumas coisinhas aqui, outra lá.
porque senão a gente perde muito tempo com isso. Mas ainda tenho usado o Facebook como uma ferramenta evangelística, pastoral, de aconselhamento. E um jovem ali me pediu oração: pastor, por favor, ore por mim. Eu falei: por quê? Pastor, eu já estou começando a acreditar que Deus não existe. Ai, Senhor. Eu falei: o quê? Eu falei: mas pastor, o que o senhor me responderia? Deus existe? Você está entendendo que as pessoas estão num conflito? Estão sedentas? E eu disse para ele assim, sim, amigo, meu irmão, ele não só existe, como hoje mesmo eu conversei com ele várias vezes. Aliás, tivemos conversas longas hoje. Ele não só existe, como ele está aqui do meu lado e está bem aí pertinho de você. E quando eu respondi isso aí, ele falou: pastor, nunca ninguém me respondeu dessa maneira. Foi a melhor resposta que eu já tive dessa pergunta até hoje. Pastor, eu não consigo, eu não tenho fé suficiente. Como é que eu posso ter fé? Falei: sabe como você pode ter fé? Você vai orar a Deus pedindo a Ele que lhe dê fé. Pastor, o senhor pode orar por mim? Olha, não é que ele duvida que Deus, ele quer ver, ele quer sentir o poder de Deus na vida, ele está desesperado. As pessoas estão clamando por líderes espirituais que lhes mostrem o caminho. Você está entendendo? E eu orei com ele pelo Face mesmo. Eu fiz uma oração escrita. Senhor, toma esse teu filho nas tuas mãos. Vamos dizer o nome dele aqui. Senhor, toma esse teu filho nas tuas mãos. Senhor, por favor, mostre para ele, Senhor, o teu poder. Que ele entenda, Senhor, que o Senhor o ama. Toque nesse filho nesse momento. Comecei a orar a Deus ali. Em nome de Jesus, amém. E aquele homem disse: pastor, estou aqui emocionado, pastor. Eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Muito obrigado, porque o Senhor me ajudou. O Senhor é um líder de Deus, um líder espiritual. Esse mérito jamais vai ser meu nem seu. Mas Deus nos chamou para que as pessoas reconheçam que nós somos líderes espirituais. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus possa te abençoar. Que Deus faça da tua liderança uma liderança como Neemias. Mas acima de tudo, que Deus faça da tua liderança uma liderança como a liderança de Jesus Cristo, o nosso grande líder. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Amém.